sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga, e aqui, falando sobre essa entrada no mundo jovem do filho, falarei hoje sobre a vergonha, o medo, tristeza, inclusive, que o filho jovem começa a sentir em relação aos seus pais. Muitos jovens não se abrem com seu pai ou com a sua mãe, ou só com um ou ambos, porque começam a ficar envergonhados. Mas por que será que fica envergonhado do seu próprio pai, de sua própria mãe, sendo que são pessoas de sua intimidade? Justamente porque nessa entrada da puberdade aos 10 anos, 11, 12, pré-adolescência, depois caminha para a adolescência, há um emaranhado de coisas acontecendo, uma avalanche de variadas emoções que esse filho não consegue interpretar. Ele começa a perceber que ele não é mais aquele filho tão pronto, tão tudo muito certinho, a expectativa que a mãe ou o pai tem sobre ele. Algumas coisas já são diferenciadas, o plano do pensamento modificou, algumas coisas não estão indo muito bem. E ele começa a ter uma confusão mental, justamente por entrar no processo da adolescência. Haja vista a quantidade de modificações, transformações corporais, a parte física, a parte emocional, a psique, a parte da espiritualidade começa às vezes a ter uma modificação também, e a parte social das interações sociais. Esse filho começa a se perceber num outro formato. Assim como o filho também percebe que perdeu seus pais de infância e agora tem outros pais diferentes, porque ele começa a enxergar coisas que não enxergava durante a infância, ele começa a perceber que ele também está diferente, que ele decide diferente, que os sentimentos dele têm uma modificação. Aquele jeito de dar risada, aquele jeito de falar sobre determinadas coisas, tudo isso foi sendo modificado e há uma gama de pressões em cima desse filho. Ele está muito confuso, muito confundido em vários tipos de pensamentos e sentimentos que vão aflorando durante todo esse processo. O pai e a mãe, entrando nesse mundo da adolescência, nesse mundo jovem do filho, precisa estar muito atento quando o filho começa a ficar mais calado, mais dentro de sua caverna lá no quarto, mais quieto, mais recuado. Algumas coisas estão acontecendo. Os pensamentos e sentimentos, eles continuam fluindo, crescendo, tomando ali uma proporção, um nível cada vez mais alto. E a avalanche de informações, às vezes até distorcida sobre essa etapa da vida, também vem para esse jovem filho, através das redes sociais, dos amigos, através de, infinitos lugares, porque hoje a internet é um acesso muito fácil, mas nem sempre está de acordo com os princípios e valores de uma família. Então é preciso estar muito atento quando o filho começa a recuar e a ficar mais calado. De repente você tinha um filho tão íntimo, tão aberto com você, falava de um tudo, se exteriorizava, se apresentava, falava sem medo. E de repente, parece que porque ficou jovenzinho, então agora ficou, né? Agora eu sou grande, agora eu sou dono de si, agora eu sou maioral aqui. Como eles dizem, mas às vezes não é nada disso. Às vezes é uma perturbação emocional que está acontecendo, porque ele está envergonhado de coisas que estão acontecendo na parte do genital, na parte do corpo, nessas transformações físicas. Aquilo que não existia no corpo agora existe, ele não está sabendo lidar muito bem com isso. As emoções são variadas, essa malícia, esse emocional diferenciado que não existia na infância, começa a existir nessa etapa jovem da vida. Os pensamentos infantilizados tomaram uma outra proporção, ele tem uma capacidade analítica, reflexiva muito maior, muito distinta do mundo infantil. O comprometimento da vida já é uma outra órbita, um outro nível também. Muitas vezes o filho se vê incapaz de algumas coisas, ele se vê menor perante outras pessoas, porque a oscilação de autoestima também vai sendo existente nessa etapa da vida. Então muitas coisas começam a acometer esse emocional e esse físico do filho que entrou no processo da adolescência. Então é preciso entender que esse filho passa a ter vergonha, a ter sentimentos variados, diferentes em relação ao seu pai e à sua mãe.
Aquilo também que o filho não percebia de algumas falhas, alguns defeitos, que agora ele julga como defeito em seu pai e sua mãe, na infância ele não enxergava. Ele passa a enxergar que aquele pai é mais ríspido, é mais durão, que aquela mãe grita, que aquela mãe não é tão organizada como ele imaginava, que aquela mãe atrasa tudo, ou que aquele pai também é meio rude em algumas coisas. Eles pareciam conseguir resolver tudo durante a infância, serem aqueles heróis maravilhosos, e chega na etapa jovem da vida, esse filho percebe que são apenas seres humanos, que falham, que têm defeitos, que não sabem tudo, que não dão conta de tudo, que precisam também corrigir algumas coisas na sua própria vida como ser humano, que as coisas não são assim tão fáceis de serem resolvidas, serem feitas como ele imaginava naquela ilusão, naquela inocência da infância. E tudo isso vai provocando um certo afastamento que causa essa estranheza, essa vergonha, ou até mesmo medo em falar com o seu pai, com sua mãe. Há filhos que estão entristecidos durante essa fase jovem da vida, porque percebem, às vezes até de forma equivocada, que não podem mais falar de um tudo com seu pai e sua mãe, não podem mais se expor, porque justamente o seu pai e sua mãe não vão ter entendimento. Ele percebe que ele não será entendido, compreendido, que qualquer coisa que ele fala é motivo de riso, de chacota, é motivo de denegri-lo, é motivo de dizer, você só tem tamanho na sua cabeça de um bebê. O tratamento equivocado, ele é um jovem no processo da adolescência e às vezes o pai e a mãe insistem em tratá-lo como um bebê, como uma criancinha. E isso tudo vai trazendo ali uns equívocos de percepções que promove o afastamento e essa estranheza, esse estranhamento. O filho começa a estranhar o pai e a mãe e passa inclusive a ter essa vergonha e esse medo em se expor mais intimamente. Então o pai e a mãe, que são os diamantes que lapidam diamante, precisam rapidinho ter um feeling para isso, perceberem o mais rápido possível e interromper esse processo de vergonha e de medo e se colocar disponível ao filho e dizer: filho, qualquer coisa que você queira falar para mim, eu estou aqui, eu entendo, você agora é um jovem, pensa de um jeito diferente, sente umas coisas diferentes, isso tudo faz parte do desenvolvimento natural da vida. Eu já fui jovem, sabe? Compartilha com seu filho como era com você quando você tinha 12 anos, 13 anos, a mulher quando começou a ter a menarca, a menstruação, essas reações diferentes da sexualidade, o pai, como foi passando aí da fase de criança para jovem, as diferenças também da sexualidade masculina. Compartilha com seu filho como foi com você, para que ele perceba que você não está afastado, longe do entendimento do que se passa com ele, porque o que está acontecendo com ele um dia aconteceu com você. E apenas por esse compartilhar da sua própria história de vida já vai abrir uma porta de possibilidade do seu filho entender: olha, meu pai e minha mãe também passaram por isso, eles poderão sim me entender. E essa vergonha começa a ser quebrada, mas desde que esse pai e essa mãe se coloquem disponível ao filho para ir eliminando esses medos e essa vergonha. É preciso dizer ao filho que não importa qual seja o assunto, qual seja o problema, o pensamento, a emoção que ele esteja sentindo, não importa o que seja, que ele sempre vai encontrar um porto seguro em seu pai e em sua mãe, para ajudá-lo ou conversá-lo, direcioná-lo, apresentar a ele aquilo que for necessário diante das necessidades reais dele, sem medo e sem vergonha. Afinal de contas, o seu filho é um diamante e pai e mãe são os diamantes que vão lapidar esse diamante. Então, finalizando esse assunto por aqui, pratique esse momento de aproximação com seu filho e sabendo sempre que toda terça, quinta e sábado eu estou aqui com um novo apontamento mais focado nesse mundo jovem. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com pelo menos aí no mínimo 5 outros pais e mães que precisam ter essa aproximação com o seu filho. Curta, se inscreva nas páginas para que você receba todas as notificações, não fique por fora de nada e cada vez mais aprenda a entrar no mundo jovem do seu filho para colher os melhores resultados de uma vida jovem
bem-sucedida. Seu filho é um diamante, porque você, pai e mãe, são diamantes que lapidam diamante.